Oi, gente, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, que Deus abençoe a sua vida abundantemente, de forma grandiosa, porque Deus ele é grande e eu não posso pedir que Ele te abençoe de outra maneira que não seja com a grandeza dEle. Eu quero agradecer você, mas muito obrigado mesmo por compartilhar esse vídeo com outras pessoas, por você estar inscrito no canal, por você dar o like, porque é muito importante essas coisas. Através desses atos, dessas ações que você pode fazer, não lhe custa absolutamente nada, nós podemos alcançar pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, a essência do Evangelho, né? E ter a oportunidade de entregar a sua vida, de se converter, ter a oportunidade de fazer uma escolha na direção do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, em nome do Senhor Jesus. E se você está chegando agora, se você chegou agora aqui nesse canal, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo se você achar relevante. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que poderão ser alcançadas através da palavra do Senhor Jesus. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui para mais uma história onde nós estaremos mostrando exemplos de fé e de amor, exemplos extraordinários de fé e amor. Na nossa playlist, que está lá exemplos de fé, nós já temos duas histórias e essa será a terceira. A história da mulher hemorrágica, a história do cego de Jericó, Bartimeu, e desta vez nós vamos estar contando a história de Maria Madalena. Exatamente. Nós vamos refletir sobre esta história que nos traz um grande exemplo de amor. São exemplos que está descrito, registrado nas Escrituras Sagradas, que Jesus, Deus, o nosso Criador, deixou-nos para serem seguidos. Claro, a partir do momento em que você decide, que você escolhe, eu quero seguir esse exemplo. Então está aqui essas histórias. E nós vamos falar sobre Maria Madalena. Né? Quem foi Maria Madalena? A início de conversa vamos perguntar, quem foi Maria Madalena? Quem foi aquela mulher que as pessoas queriam apedrejar? E por que as pessoas queriam apedrejar aquela mulher? Bem, Maria Madalena, essa história ela é tão extraordinária, né? Essa passagem da Bíblia ela é tão maravilhosa, que muitos se especularam sobre Maria Madalena. Maria Madalena, por alguns, são retratadas como uma prostituta, né? Alguns pregadores falam prostituta, outras pessoas, outros especuladores falam que ela era uma mulher muito rica, mas que se deixou levar pelos prazeres carnais, né? E há muitos, se você for pesquisar Maria Madalena na internet, você vai ver muitas coisas a respeito, já tem até, se eu não me engano, seriados, né, falando de Maria de Magdalena, de Magdalena, sei lá. Bom, mas quando a gente vai para as Escrituras Sagradas, nós encontramos uma história que não fala nome de ninguém, não diz de onde ela era, simplesmente a palavra de Deus conta em João, né, João capítulo 8, a partir do versículo 1, de uma mulher que foi pega em flagrante adultério e que foi levada até o Senhor Jesus, né, e ali, ao desenrolar dessa história que daqui a pouco nós vamos ler na íntegra, para você ver direitinho. Bom, e ali os escribas, né? E quem eram os escribas? Tudo isso nós vamos verificar aqui agora. Eles levaram aquela mulher dizendo que a lei
determinava que ela fosse apedrejada, ou seja, havia uma pena de morte que não precisava nem passar por um tribunal. Uma pena que ela não precisava passar por um processo, né, para se ouvir o contraditório, a defesa, a acusação, não. Foi pego em adultério, apedrejamento. Era uma pena de morte que havia na lei. A lei de Moisés, diga-se de passagem. Mas você sabia que a mulher, o adultério, tinha como pena de morte, digamos assim, até uns dias atrás? E aqui no Brasil, você sabia que adultério era um crime? Não sabia? Então preste atenção no que eu vou lhe mostrar. O adultério, na elaboração do Código Criminal do Império, né? O Código Criminal do Império foi sancionado pelo imperador Dom Pedro em 16 de dezembro de 1830. O texto foi elaborado por uma comissão especial mista do Parlamento Brasileiro a partir do projeto elaborado pelo deputado Bernardo Pereira de Vasconcelos em 1829. Né? Não houve debate do artigo por artigo, como deveria ser, né? Dentro de um parlamento, um projeto de lei, deveria ter um debate, mas não houve debate nesse parlamento, e o texto foi aprovado em bloco pela Câmara dos Deputados em 22 de outubro do Pleno. O Senado, em 24 de novembro, em 22 de outubro com os deputados, e no Senado, em 24 de novembro de 1930. O crime de adultério estava, assim, previsto no projeto do deputado Bernardo Pereira de Vasconcelos. Isso aqui eu estou lendo aqui na internet, em um artigo que fala História do Direito, uma história do crime de adultério no Império do Brasil, 1830 a 1889. Né? Muito interessante esse artigo, você pode pesquisar, é muito longo, é muito grande, mas é muito interessante. Né? E o crime previsto no nosso Código Penal, ele perdurou até 2005. Até 2005, no nosso ordenamento jurídico, no nosso Código Penal, via o adultério, né, como um tipo de crime. Estava ali, registrado como um tipo de crime, o adultério. Depois de 2005, o adultério deixou de ser crime no Brasil. Mas, fazendo as pesquisas, olhando aqui as nossas pesquisas, nos livros, nos diversos livros que eu tenho aqui, e também pela internet, onde você tem uma fonte extraordinária de pesquisa, e onde você pode ver a veracidade das coisas, a história, eu percebi que, na verdade, o crime de adultério nada mais era do que uma forma de machismo. Porque, embora o código ele prevesse pena tanto para o homem quanto para a mulher, em relação ao homem quase que não existia. Só para você ter uma ideia, essa lei de 1830, que foi aprovada tanto pelo Parlamento, na Câmara dos Deputados, como no Senado de 1830, na época do Império, e sancionada por Dom Pedro, né, ela foi um projeto de lei de um homem que foi para a avaliação dos demais, dos pares. Não houve debate. Não, eu acho que isso aqui está sendo exagerado, eu acho que isso aqui podia ser melhorado. Não houve debate, simplesmente todo mundo olhou, bom, foi lá, botou o dedo em cima, fechou. E naquela época não tinha nenhuma mulher, porque a pena, o crime de adultério, ele visava mais a mulher, não visava tanto o homem, né? E até havia uma certa
pena de morte, porque se um homem matasse a mulher e alegasse que ela estava adulterando, a lei, ela, sabe, amenizava tudo para o homem, tudo, absolutamente tudo. Então era como se estivesse dando um salvo-conduto, é como se estivesse dando uma carta branca para o homem matar a mulher e não ter problema nenhum, né? Durante o período da sua elaboração, da sua votação, não havia mulher no Congresso para poder dizer, não, peraí, não é bem assim, as mulheres estão sendo atacadas de certa forma através dessa lei, né? Tá fácil para os homens e muito difícil para as mulheres. Onde é que está aqui os direitos? Não havia direito para a mulher naquela época, como não havia na época de Jesus, né? Depois do Senhor Jesus houve algumas pouquíssimas conquistas das mulheres, mas por fim não tinha direito, a mulher não tinha direito de votar, não tinha direito de participar como pares, como participar do Congresso, né? Não tinha direito a absolutamente nada. Ela só tinha que receber a lei e abaixar a cabeça e ponto, e acabou, né? Então, para quem não sabe, até 2005 o adultério fazia parte do nosso Código Penal, era um tipo penal, né? E só trazia rigor para a mulher. Então, com isso eu concluo que era muito machismo, era uma época misógina, né? Onde a mulher não tinha direito nenhum. Graças a Deus, vivemos em um tempo diferente, onde a mulher, ela realmente, de certa forma, ela está sendo vista como realmente deveria ser vista, de acordo com as Escrituras Sagradas. Porque se nós formos no livro do Gênesis, da criação e início de tudo, nós vamos ler Deus dizendo, façamos o homem, e viu que o homem estava só. Então Deus fez o homem adormecer, e dali ele tirou uma parte do homem, da costela, do seu lado, e fez a mulher, né? E macho e fêmea, homem e mulher. E o Senhor disse para eles serem idôneos, né? E multiplicar a terra. E o que eu quero mostrar, e o que eu sempre preguei, eu sempre falei, e repito muito isso nas pregações quando eu trato desse assunto, que Deus, ele fez a mulher do lado do homem, ele tirou da costela do lado, e isso nos mostra, é uma mensagem, Deus está nos dando uma mensagem, que Deus não fez a mulher para estar abaixo do homem, embora seja muito difícil para um homem entender assim, até hoje, Deus, ele tirou do lado, ele não tirou do pé para ele ficar abaixo, para ela ficar abaixo do homem, nem tampouco do cabelo, da cabeça, para que a mulher ficasse acima do homem, nem tirou de uma parte das costas, nem da frente, para que ela não esteja nem atrás e nem à frente, mas simplesmente ele fez a mulher para estar do lado do homem, né? E todas as leis que foram criadas em relação ao adultério, que é condenado por Deus, elas foram feitas, mas o homem, né, ele trouxe para o seu lado a parte boa, deixando a parte do rigor somente para as mulheres. Quando Deus, ele deu essa lei para Moisés, ele não falou só para a mulher, era homem e mulher. Então, ambos teriam que ser apedrejados, mas os homens sempre conseguiam trazer a seu favor. E aqui nessa passagem nós encontramos essa história maravilhosa que Jesus, através da sua ação, das suas palavras, do seu gesto, ele nos dá um exemplo, um grande exemplo de amor. Vamos então a essa história?
Vamos lá? Você pode nos acompanhar na Bíblia, no livro de João, a partir do capítulo 8. Nós vamos então ler a íntegra e depois nós vamos refletir. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Porém Jesus, a mulher adúltera, é o título dessa passagem. Capítulo 8, versículo 1. Porém Jesus foi ao Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe Jesus: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava ali no meio. E endireitando-se, levantando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse para ela: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Graças a Deus. Está vendo? Que maravilha. Isso é maravilhoso. Se a gente... Deixa eu ajeitar aqui a minha mesa improvisada. Essa aqui é uma mesa improvisada que a gente tem aqui. Ah, meu pai do céu. Tudo é improvisado aqui. Barulho que a gente está ouvindo do computador, desse nosso estúdio improvisado aqui, né? Um escritóriozinho, que aqui eu tenho aqui em casa. De um lado nós temos a estante, o computador, onde ficam alguns livros, né? E abri uma gaveta, coloquei um outro computador que eu não uso em cima dela para se transformar numa mesa. E aqui está o nosso estúdio. Maravilhoso. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Bom, mas vamos refletir nessa história maravilhosa? Vamos refletir ponto a ponto? Hoje o vídeo vai ficar um pouco estendido, viu? Mas vai ser legal, vá até o fim, acompanhe. E o mais interessante de tudo é que você pode deixar nos seus comentários o seu ponto de vista, como você enxerga, alguma coisa que talvez eu tenha esquecido aqui, alguma coisa que possa complementar tudo que nós vamos falar aqui, ou alguma coisa que você vai dizer: não é bem assim não, pastor. A parte dos comentários está aí para que você possa participar à vontade. E eu, claro, eu vou ler, né? Inclusive, no vídeo anterior, eu fiz uma pergunta e ninguém me respondeu, hein? Porque eu estou deixando minha barba por crescer, como você pode ver aí, uma semana sem fazer a barba. E a minha barba fica branquinha, embora os cabelos ainda pretos, com alguns poucos fios brancos, a minha barba ela fica muito branquinha. E eu estou pensando em deixar crescer por um tempo. O que é que você acha? Devo deixar crescer ou devo tirar? Quero ver o seu comentário aí, tá bom? Mas vamos ponto a ponto aqui nessa história maravilhosa de fé e milagre, né? De fé e amor. História extraordinária, exemplos extraordinários de fé e de amor. E aqui nós podemos assistir, contemplar
nesta literatura maravilhosa, um grande exemplo de amor, mas não somente de amor, mas de sabedoria. Exemplo de amor e sabedoria, que produziu uma mulher de fé extraordinária, cujo nome é especulado até hoje em torno de uma figura chamada Maria Madalena. Primeiro, que aqui não fala o nome da pessoa, simplesmente diz que era uma mulher que foi encontrada em adultério, no ato do adultério. Escribas e fariseus. Será que foi os escribas e os fariseus que encontraram ela? Ou alguém foi lá e denunciou e eles chegaram? Ou eles planejaram tudo isso porque já sabia que essa mulher ela poderia ter um ato de adultério e esperaram acontecer para, sabe? São muitas coisas que nós podemos pensar, porque isso aqui está dentro do contexto, né? E podemos imaginar. O fato é que ela foi encontrada em flagrante adultério. E eles eram os escribas e os fariseus, ou seja, eram aquelas pessoas que faziam parte, digamos assim, da igreja daquela época, da religião daquela época. Então, eram as pessoas que tinham o dever e a responsabilidade de conduzir o povo a uma vida com Deus Criador, um único Deus, que era assim. E é assim até hoje, que o povo judeu, que os judeus, eles acreditam num Deus único, um único Deus, né? E eles tinham uma responsabilidade de conduzir o povo a essa vida com Deus, de estar refletindo, de estar lembrando, de estar mostrando às pessoas da responsabilidade que cada uma delas tinham em relação à sua vida com Deus. Essa era a obrigação dos escribas e dos fariseus. Mas Jesus era uma figura que surgiu, que chegou naquele tempo para trazer uma restauração espiritual, não uma restauração de Estado, né, de nação, mas uma restauração espiritual, porque como o Senhor Jesus, ele já havia dito, aquele reino não era dele, e nós vamos fazer a história também falando sobre isso, quando Jesus ele foi interrogado por Pilatos, mas em uma outra oportunidade. E aqui os fariseus, eles fizeram questão de pegar aquela mulher e levar para um ambiente público, na rua, não com o objetivo, vamos aqui velar pelos nossos costumes, temos que proteger. Não, o que eles queriam encontrar um motivo para acusar Jesus de alguma coisa. Tanto que quando eles levaram aquela mulher até o Senhor Jesus, eles disseram: mestre, olha só a hipocrisia, né? Eles chegaram até o Senhor Jesus, incrível, né? Quem é religioso é hipócrita, né? É hipócrita. Isso que mostra a Bíblia, não sou eu que estou, não é uma opinião minha, é o que a Bíblia ela nos mostra, né? Tá aqui, ó. Pondo a mulher disseram: mestre, tá aqui, ó, no versículo 4, e pondo-a no meio disseram: mestre, esta mulher foi apanhada. Veja só a hipocrisia, como se eles estivessem preocupados com os costumes, com a tradição. Nada, eles queriam, eles estavam ali armando uma armadilha para o nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus falasse: não, apedreja, aí eles iam chegar e dizer assim: ó, tá vendo aí? Olha aí o que ele está dizendo, mandando apedrejar. Se Jesus fala: não, não apedreja, eles iam dizer: ele está contra. Eles sempre iam com duas alternativas, mas o Senhor Jesus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, ele não dava pano para manga daqueles religiosos que eram conhecidos como sacerdotes, e que a gente encontra muito hoje também, se repetindo essa mesma história nos nossos dias atuais. Muito bem, vamos lá. E eles queriam
Eles estavam armando uma armadilha para o Senhor Jesus Cristo. Então, a mulher não diz quem ela era, da onde ela veio, simplesmente ela foi apanhada em flagrante adultério. E ela foi levada pelos escribas e fariseus até no meio da rua onde Jesus estava, junto com uma multidão de pessoas que seguia Jesus, como diz aqui no versículo. E pela manhã cedo voltou, no versículo 2, voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Então havia um povo, havia uma grande multidão ali em volta do Senhor Jesus, e Jesus estava ensinando alguma coisa para eles ali, que a Bíblia aqui não diz o que, nesse exato momento, o que era. Mas estava ensinando o caminho do reino, ensinando o caminho de uma nova vida, o caminho de um coração restaurado, um coração transformado, né? O caminho de uma vida com Deus, o caminho da salvação. Jesus estava ensinando isso. E aí trouxeram aquela mulher. E segundo as Escrituras, a gente pode imaginar que aquela mulher estivesse completamente despida, porque ela foi apanhada e levada, ela foi apanhada num ato do adultério, no ato, praticando o ato, e foi levada. Então, presume-se, eu posso imaginar que aquela mulher estava completamente despida. Completamente despida. E a reação do Senhor Jesus fortalece essa ideia. Porque quando trouxeram ela, e eles falaram, mestre, no versículo 4, quando eles falam, mestre, no meio do povo, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Então, quando eles trouxeram e colocaram diante de Jesus aquela demanda, Jesus, ele se inclinou e começou a escrever, olhar para o chão e a escrever. Não disse nada ali, falou nada. Ele só olhou para o chão e começou a escrever. E aí, eles insistiram. E então, mestre, o que o Senhor disse? Ela foi apanhada num ato adulterando. E a lei de Moisés nos diz que essas mulheres, essas pessoas, apanhadas no flagrante, elas têm que ser apedrejadas. O que o Senhor diz? O que vamos fazer com ela? Faremos o que com ela? E eles ficaram esperando. E como eles insistiam muito, Jesus se levantou e olhou para eles. Não olhou para a mulher. Ele poupou aquela mulher de mais um olhar acusador. Ainda que o olhar de Jesus, se ele tivesse olhado para ela, não fosse um olhar de acusação. Mas para aquela mulher, naquele momento, naquela situação crítica, qualquer um que olhasse para ela, ela interpretaria como mais uma acusação. Então todos estavam olhando para ela. Olhava para ela e olhava para Jesus. Olhava para ela, vendo aquela barbaridade, vendo aquela, aquela coisa horrorosa, repugnante. Talvez as pessoas fizessem até uma cara assim de, que coisa horrível, que mulher maldita, essa mulher tem que morrer. Talvez os olhares daquela multidão, embora não tivesse eco, não tivesse voz, era o que estava falando para ela. Então Jesus, para poupá-la, não olhou para ela, olhou para aqueles homens e olhou para a multidão. E aí ele disse assim, que coisa maravilhosa.
Jesus disse assim, aquele no versículo 7, aquele que dentre vós está sem pecado, que não tiver pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E depois de ter dito isso, ele se inclinou de novo, olhando para a terra, e continuou a escrever. Um, a começar dos mais velhos, e pelos escribas e fariseus, que levaram uma lapada sem mão, começaram a se retirar. Foram saindo um a um. Então, Jesus levantou de novo, olhou e viu que não tinha mais ninguém além do que aquela pobre mulher. E aí perguntou, mulher, onde estão os teus acusadores, aqueles que te acusavam? Não te condenaram? E ela, humilde, simples, morrendo de vergonha, cabisbaixa provavelmente, respondeu, não, Senhor. Então Jesus disse para ela, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. E aquela mulher foi embora. E as Escrituras, dentro do seu contexto, nos mostra que ela se tornou uma seguidora do Senhor Jesus e uma das seguidoras mais fiel. Entre os seguidores, uma seguidora muito fiel. Estava ali, sempre, pronta para servir, com o coração restaurado, com o coração transformado, com a cabeça leve, com a vida leve, vida nova. Uma mulher que simplesmente foi amada. Foi amada de uma forma tão simples. O amor fraternal. Ela foi perdoada dos seus pecados. Ela não foi julgada, nem condenada pelo único que tinha o poder e a autoridade de julgar e condenar. Mas ele preferiu perdoar e dar àquela mulher uma nova chance de uma nova vida. Que maravilha, que maravilhoso. Jesus, ele é maravilhoso. E aqui nós nos defrontamos com uma história de amor extraordinária. A mulher que foi perdoada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus nem disse que ela teria que ser apedrejada, ele respeitou a lei e nem disse que aquela mulher tinha que ser perdoada. Ele simplesmente deixou. O critério é de vocês. Você acha que ela deve morrer? Mate ela. Mas se você não tiver pecado, que seja o primeiro que atire a primeira pedra. Quem aqui não tem pecado? Você? Eu? Não. Todos nós somos pecadores. E somos necessitados da misericórdia de Deus. E precisamos do perdão de Deus. E necessitamos dele, assim como aquela mulher precisou dele naquele momento. E naquele momento, ela encontrou Jesus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente nessa história de amor extraordinária que eu acabo de contar para você. Que fique em paz em nome do Senhor Jesus. E eu quero finalizar aqui pedindo a sua ajuda. Nós estamos com um estúdio improvisado, tudo aqui improvisado. E nós precisamos melhorar para poder produzirmos conteúdos para você, no que diz respeito ao reino de Deus. Então, se você puder,
Nos ajude. Se você puder fazer uma oferta, R$3, R$1, R$2, R$3, ou quanto você achar que deve, você vai encontrar aqui na descrição a chave do Pix para que você possa fazer essa doação, essa colaboração, essa oferta. E eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar você. O nosso canal ele não monetiza. Nós não recebemos nada do YouTube. Embora estamos trabalhando para ver se a gente chega como é que eu posso dizer, nas regras que possam nos qualificar para o nosso canal começar a ser monetizado. Mas por enquanto ainda não temos nenhuma monetização. E a sua ajuda ela pode ser muito importante para nós. Você pode ajudar com R$1, ainda que seja R$1, 2, 3, ou 50 centavos, ou 10 centavos. Quanto que você achar que deve. A chave Pix vai estar aqui na descrição, que é cultoaceloaberto@hotmail.com. Essa é a chave do nosso Pix. cultoaceloaberto@hotmail.com. E aí você pode fazer a sua doação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Fique em paz.